No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você aqui na Mix. Vamos juntos até às 7 da noite, hein? Começa agora o programa 18 horas. Estamos aqui com um espaço, hein? Levando o jornalismo sério, com responsabilidade e feito especialmente para você, ouvinte. Uma equipe aí especializada, jornalistas, com você até às 7 da noite a informação. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Boa noite, Karime, tudo bem? Olá, Carlão, muito boa noite pra você. Boa noite pra você que acompanha aí sintonizado, acompanha aí a playlist, a programação da Mix Manaus. Muito boa noite, estamos juntos até às 7 da noite com o jornalismo do 18 horas. Aquelas reportagens exclusivas que você só acompanha aqui, feitas exclusivamente pra você. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite, quarta-feira já respirando aí os ares do fim de semana, próximo fim de semana, né? Nosso programa trazendo notícias reais, ouvindo aí todos os envolvidos sem nenhum sensacionalismo. Boa noite, M. Lucian, Paulo Castro. Boa tarde. Tudo bem, Paulo Castro, diretor de conteúdo? Tudo bem, tudo certo? Hoje, quarta-feira, programa bacana, programa especial, tudo bem? Com certeza, Carlão. Boa noite, Karime, Cid e o ouvinte da Rádio Mix. M. Lucian também, esqueci. Eu estou aqui, não esqueça de mim. Tudo bem, M. Lucian? Quais são as boas para hoje? Tudo bem, querido? As boas é o seguinte, que a galera que tá aí no melhor aplicativo do Brasil, do mundo, aplicativo Mano, no canal da Rádio Mix, tá concorrendo um par de convites para o show do Tom Cavalcante, dia 9 de novembro, no Estúdio 5, e pro show infantil Show da Luna, dia 10 de novembro, também no Estúdio 5. O resultado a gente vai dar faltando uns 5 minutinhos pro programa acabar. Par de ingresso, né? Par de ingressos. Pra você ir com seu amigo, você ir com sua filha ou seu filho pra assistir o Show da Luna. E pra concorrer tem que interagir, mandar perguntas e dar seu pitaco aí sobre o 18 horas no chat, que eu tô de olho, né, Karine? Exatamente. Participa com a gente aqui do 18 horas. A gente adora ler a opinião de vocês, suas perguntas são muito interessantes, então participa com a gente. 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite, equipe da Mix FM. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Estamos juntos com você no melhor Mix. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha só, todos devem lembrar do escândalo do transporte escolar que resultou na exoneração do secretário de Educação, Luiz Castro. O dono da empresa Dantas Transportes, o Francisco Dantas, em depoimento ao Ministério Público de Contas, disse que pagava propina, mensalinhos para políticos e era, né, inclusive, obrigado a pagar por serviços terceirizados não realizados. Pois é, e a empresa Dantas Transportes continua prestando serviços para a Secretaria de Educação do Amazonas, mesmo depois de toda a repercussão negativa e a promessa do governo do estado de realizar nova licitação. Vamos aos detalhes dessa história na reportagem de Nathalie Moraes. O Ministério Público de Contas do Amazonas encaminhou ao Tribunal de Contas uma denúncia de irregularidades no contrato da Dantas Transporte com a SEDUC, com base na delação do dono da empresa. Mesmo em meio a inúmeras irregularidades, no último dia 23 de setembro, de acordo com o portal da Transparência do Amazonas, o governo autorizou o pagamento de mais de 6 milhões de reais à Dantas Transporte para atender a pagamentos de indenização de serviços de transporte de alunos sem cobertura contratual em 17 municípios do interior aqui do estado. Segundo o deputado estadual Dermilson Chagas, nada mudou quando se trata da Dantas Transporte e a SEDUC segue sem dar nenhuma resposta para a sociedade. Continua do mesmo jeito. As pessoas estão reclamando, muitos não estão prestando serviço já em vários municípios e a SEDUC não dá nenhuma resposta. A empresa é a mesma e nós temos relatado da tribuna que o secretário, o novo
não fez nada ainda para mudar a situação. Chamou uma audiência pública para falar sobre o transporte, mas que aquilo foi só palavras jogadas ao vento. Ainda segundo o parlamentar, a empresa vem atrasando o salário de terceirizados. E mesmo com os serviços superfaturados, a Dantas continua sendo paga pelo governo. A Dantas continua atrasando o pagamento de inúmeros terceirizados e quarteirizados, porque dentro do governo do estado nada foi feito para poder tirar a empresa que está prestando serviço superfaturado, um serviço de péssima qualidade, aonde tem várias denúncias com o dinheiro do Fundeb. A Dantas Transporte já recebeu só este ano mais de 49 milhões de reais do governo do estado do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. O que não falta é bronca nessa administração do governo do estado, né? Já estamos indo aí para um ano de governo e eles não conseguem realizar uma licitação sem denúncia de favorecimento, o que é profundamente reprovável. Bom, com certeza, e é por isso que a reprovação do governador Wilson Lima bateu todos os recordes. Além das denúncias de maus feitos, tem aí o caos no serviço de saúde, os servidores públicos insatisfeitos, a educação em volta a escândalos, o interior abandonado e o descontrole das finanças públicas, mesmo com o aumento da arrecadação. A decepção dos amazonenses com o desempenho do governador é generalizada. Agora são 6h06 em Manaus. Economia. Bom, estamos a pouco mais de um mês para o Natal e para quem procura por oportunidades de emprego, a hora é agora, viu, gente? O comércio amazonense já começou a procurar por trabalhadores temporários para o período de fim de ano. Anúncios de vagas para vendedores auxiliares, repositores e outros cargos já podem ser vistos nas vitrines de lojas do centro de Manaus. Cerca de 4.000 pessoas devem ser contratadas para o período, como explica a repórter Nathalie Moraes. É no final do ano quando pipocam as vagas temporárias no comércio. É aí que mora a oportunidade para a conquista do emprego. E os empresários estão dispostos a contratar. É isso mesmo, o comércio tem boas expectativas para esse fim de ano. A estimativa é que o comércio fature 5% a mais do que no ano passado. Além do Natal, o setor espera faturar também com as vendas da Black Friday, como explica o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralf Assayag. Esse ano, a previsão está sendo feita para 4.000 pessoas sendo contratadas. Por que está acontecendo isso agora? Porque a contratação já está começando. Nós temos um site de empregabilidade e de repente nós já vimos ali 40.000 pessoas na tela, diminuiu praticamente quase 10.000 pessoas. Por quê? Porque nós estamos vendo aí que pelo menos 1.200 já foram contratados agora. Porque já essas lojas que estão entrando no Black Friday já estão se preparando para o Black Friday e já estão se preparando para o Natal. Roupas, sapatos e variedades são itens buscados pela população na hora das compras do fim do ano. Por isso, o movimento nas lojas desse ramo aumentam no período, exigindo aí a ampliação da mão de obra. O comércio de eletrônicos também deve impulsionar a contratação de mais temporários. A procura por itens como smartphones, computadores, jogos eletrônicos e tablets e entre outros tem se intensificado, dando origem a um novo tipo de consumo. Nathalie Moraes para o 18 horas. E neste domingo acontece o segundo dia de avaliação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E quem perdeu a primeira prova pode fazer o exame. É o que explica a repórter Júlia Gomes. O estudante que faltou no primeiro dia do exame pode fazer as provas do segundo dia no próximo domingo. No entanto, servirá apenas para autoavaliação, segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, responsável pelo Enem. Como explica o especialista em vestibulares, Tirson Benarroz. O candidato ou a candidata que perdeu a primeira prova do Enem poderá realizar sem problema algum a segunda prova. No entanto, em caráter autoavaliativo, não podendo concorrer às vagas destinadas ao ensino superior que tem o SISU como processo de escolha, como exemplo o FAM e IFAM. Também não poderá concorrer a programas de acesso às faculdades particulares que adotam o Enem para ofertar bolsas integrais ou parciais. Como o Amazonas ficou entre os
mais faltosos, com 31,1% de abstenções, a maior do país, serão quase 37 mil amazonenses que farão o exame apenas para testar os conhecimentos de ciências da natureza e matemática. No último domingo, 3 de novembro, os participantes fizeram as provas de redação, ciências humanas e linguagens. Nesses casos, o boletim de desempenho individual apresentará apenas as notas das provas realizadas. Volto com vocês. 1 milhão de brasileiros saíram da extrema pobreza em 2018, mas o Brasil ainda tem 13 milhões e 500 mil pessoas vivendo na miséria, com menos de R$8 por dia. O número de pessoas na pobreza extrema aumentou 2 pontos percentuais entre 2014 e 2018, é o que aponta o indicador do IBGE. Bom, são considerados em pobreza extrema aqueles que vivem com até R$145 por mês. 47% dos brasileiros abaixo da linha da pobreza no ano passado estavam no Nordeste. Você está ouvindo 18 horas. E o Amazonas registrou redução nas mortes violentas e intencionais? Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Confira na reportagem de Júlia Gomes. O Amazonas registrou queda no número de mortes violentas entre 2017 e 2018. Com isso, a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes caiu de 31,6% para 30%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019. Em números absolutos, foram 1.225 mortes violentas no ano passado, o que representa uma redução de 5,1% em comparação com 2017, onde 1.285 pessoas foram mortas de forma violenta. Já nos registros de homicídios dolosos, quando uma pessoa mata outra intencionalmente, caiu 3,8% no estado, quando foram contabilizados 1.132 ocorrências desse tipo em 2017. Já em 2018, foram 39 mortes a menos. Os dados revelam que entre os casos de latrocínio, roubo seguido de morte, houve uma redução de 27,6%. Somente no ano de 2017, cerca de 77 pessoas foram assassinadas vítimas de roubo. Em 2018, o número caiu para 56. E ainda, segundo o raio-x da violência, os registros revelam que o número de vítimas de lesão corporal seguida de morte também caiu 27,3% no ano analisado. Volto com vocês. Esses números mostram que a queda na violência registrada este ano no Amazonas começou lá atrás, em 2018, e agora voltou a crescer. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e atenção para essa dica. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas publicou o edital de concurso para 100 vagas para cargos de nível fundamental e médio. O salário de R$1.900, além de benefícios. Pois é, Carlão, e a banca responsável pela organização do concurso vai ser o Instituto Quadrix. E para falar sobre o concurso e sobre a atividade veterinária no Amazonas, estão nos estúdios aqui do programa 18 horas, Juliette Correia e Augusto Omena, da direção do Conselho de Medicina Veterinária do Amazonas. Uma ótima noite, sejam bem-vindos aos estúdios da Mix. Obrigada. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix, da rádio, uma das rádios desse momento é a mais ouvida, né? Eu pelo menos tenho um costume de estar ouvindo a rádio no trânsito, bacana, e ficar bem informado é sempre bom. Que maravilha, muito obrigada. Então, as inscrições já estão abertas, vão até quando? Quem que pode participar? Vamos começando dando o serviço completo, não é? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Juliette Correia, diga. As inscrições, elas já estão abertas e vão até o dia 9 de dezembro. Pode participar quem tem o ensino fundamental completo ou o ensino médio. As vagas efetivas são 5.
E a gente tem um cadastro reserva que são até de 95 durante o prazo do concurso, né? Essas vagas efetivas a gente tem prioridade porque o Conselho tem crescido a cada ano, então essa necessidade é fundamental do assistente, do auxiliar, do fiscal, dos serviços gerais, então é de suma importância esse concurso pra gente. Ano que vem a gente pretende chamá-los esses 5 efetivos por conta dessa necessidade. Existe algum site, algum endereço eletrônico onde as pessoas podem ter essas informações completas, mais fácil? No próprio site da Quadrix está fornecendo o edital e todas as informações, e também pelo site do Conselho você também pode ter o link lá para acessar. Do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Isso. Tá bom. Bem, as vagas para os cargos são para que cargos, na verdade? E quando é que vai ser aplicada a prova no concurso? A prova vai ser aplicada no dia 19 de janeiro, é a previsão. Para vagas efetivas, nós temos uma de serviços gerais, que é para início imediato, assistente administrativo, que é nível médio, nós temos uma vaga imediata, auxiliar administrativo ou financeiro, são 2 vagas imediatas, que é mais um serviço de apoio. Temos um fiscal também, que é uma vaga imediata, que também faz toda a fiscalização nos interiores e na capital, e o motorista que fica como vaga reserva, que talvez, dependendo da necessidade, é chamado no decorrer do concurso. Bom, muito bem. Por que o Conselho está realizando esse concurso aí? O aumento da equipe vai permitir uma maior fiscalização com relação ao exercício, né, irregular, inclusive, da atividade da medicina veterinária? Vão fiscalizar isso? Vai apurar melhor, né? Sim, justamente por conta disso. Hoje nós só temos um fiscal atuante no Conselho e a atividade da medicina veterinária e zootecnia tem crescido muito a cada ano, então é realmente necessário isso, ainda mais no interior. No interior a gente precisa ter mais um suporte de fiscal para justamente atuar na atividade, fiscalizando e proporcionando esse apoio ao profissional. Pois é, e por esse aumento aí de procura, será que o Conselho recebe muitas denúncias de exercício indevido da profissão? Tem muito charlatão aí dando uma de veterinário na cidade? Né? Sim, sei lá, muito. Mas tem muitos mesmo, principalmente, né, nesse período eleitoral. Começa a aparecer aquelas pessoas muito bondosas, então começam a fazer serviços e acabam se empolgando, se extrapolando a atividade que é peculiar do médico veterinário. Como, por exemplo, assim, muito bondosa? Fazer cirurgias, estar pegando animais de rua, sem critério nenhum, sem acompanhamento nenhum de um profissional. É lógico que existe hoje vários grupos de cuidadores de animais que tem na retaguarda um grupo de veterinários que dão esse suporte, mas tem uma boa parte aí que está coletando esses animais, está fazendo cirurgias sem um acompanhamento do médico veterinário. E falando nisso, Homena, já não passou da hora aí de Manaus ter um hospital público para atender os animais domésticos? Olha, isso já é uma grita da sociedade, né? Mas esbarra muito na condição financeira. Para se montar um hospital veterinário hoje, você tem os mesmos gastos de um hospital de humano, né? Então é complicado, mas já é necessário sim ter um hospital veterinário aqui no estado do Amazonas. E quantos veterinários nós temos no Amazonas? Tem uma ideia disso específico? Estamos na faixa de 1.500 veterinários aproximadamente. Bacana. E quanto à questão do produto, né, de origem animal, né? O veterinário ele tem também um papel importante nisso, não só com o animal em si, mas também com a qualidade do produto, né, que está no mercado. Vocês têm feito um controle, vem sendo feito na dimensão da capital, do estado? Tem isso? Sim, a gente tem tentado. Aqui na capital a gente tem um controle mais próximo do aceitável, porque hoje, para você ter uma ideia, a medicina veterinária hoje são em torno de 140 atividades inseridas na profissão do médico veterinário. E uma das mais, quando você fala assim, o médico veterinário, você vê logo a figura do médico de animais, de cachorro. Cuidando do bichinho. Mas na verdade o médico veterinário, ele cuida ele cuida do animal visando a saúde humana. Vou te dar um exemplo disso. Toda vez que você for tomar um café, comer um embutido, comer um fatiado, lembre-se que por trás
desse produto, antes de ele ser confeccionado, existe um profissional atestando que aquele produto pode ser utilizado. Exemplo, a produção de ovos, carne, aquela picanha maravilhosa que você come no final de semana, sem se preocupar com nada, um veterinário estava lá testando aquele animal desde a hora que ele sai lá do curral até ele entrar numa área de abate. É abrangente, então. Então é muito grande. E hoje a gente está lutando para que seja reconhecido, que seja prevalecido a lei sancionada. Que é o NASF, que é a Saúde Única, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família, onde é inserido o médico veterinário junto com os médicos multidisciplinares na casinha de saúde da família. Ou seja, toda vez que aconteceu um incidente que envolva algum problema suspeita de ser transmitível, uma zoonose, vai o médico veterinário na casa daquele comunitário, daquela pessoa, para testar que tipo, para fazer os exames, para fazer toda aquela pesquisa e chegar junto com o médico de saúde humana e fechar um diagnóstico, fechar um tratamento. Pois é, e seria um sonho aí, o pessoal do Mano, a Jéssica Rodrigues, ela tá aqui falando de um hospital veterinário público, que seria um sonho, porque as pessoas que tem muito, todo mundo tem um bichinho de estimação hoje em dia, todo mundo tem cuidado, todo mundo tem um pet, fica desesperado quando eles precisam de atendimento médico. Seria um sonho mesmo? Olha, seria um sonho que a gente espera que seja alcançado, né? Até porque é uma demanda muito grande. O nortista em si, ele tem aquela tendência de ter aquele animal em casa. Já vem, acho que culturalmente, né? Já vem, acho que ela deve vir das tribos indígenas que tem esses animais, esses pets. Então a gente traz isso também. Isso é uma questão de saúde pública, né? E ao mesmo geral, tempo é saúde pública. Falando de saúde pública, voltando à questão dos protetores que estão fazendo cirurgias, fazendo procedimentos que é peculiar do médico veterinário, é muito grave isso, porque é o seguinte, essas pessoas estão injetando fármacos bastante sem critério nenhum, entendeu? Então, superdosagens. Então, ele nem tem como ele aplicar uma dosagem correta, porque ele não foi capacitado para isso. Aí o que acontece? Esse animal, quando sobrevive, tudo bem, mas aqueles que morrem, onde essas pessoas estão colocando, onde esses protetores estão colocando esses animais cheios de produtos farmacológicos no seu interior? Vão para lixeira, vão para um terreno baldio, onde vai acontecer aqueles problemas de saúde pública, né, cara? Romena, eu queria voltar um trecho aqui rápido com a Juliette, que ela falou em 1.500 profissionais hoje. Eu queria saber qual é o número de profissionais que seria o ideal para o atendimento aqui em Manaus. Olha, esse número eu não tenho como te quantificar, mas... Aproximadamente. A demanda é muito grande, então a gente tem muito profissional, o que falta às vezes é o espaço no interior, porque no interior entendi. O acesso é mais complicado, então não é a questão de poucos profissionais, é o acesso às vezes no interior. A gente está tendo muita dificuldade com empresas, com famílias que têm seus pets e tal nos interiores, porque falta veterinário e zootecnista nos interiores, não é na capital. Bom, essa questão de falta de veterinário aí que você está falando, tem muitas crianças, né, sonham, tem esse lance, eu quero ser um médico veterinário. As vagas da universidade, tem essa demanda para atender e para suprir esse mercado? Sim, você acha que tem? E esse ano foi criado mais em duas universidades vagas para medicina veterinária, então tá aumentando. Antes a gente só tinha a UFAM e, se eu não me engano, a Uninorte. Hoje nós já temos outras faculdades que operam com a medicina veterinária também. Então, hoje, esse ano, o número de veterinários que se formaram é imensamente maior do que dos anos anteriores. Então, o profissional está tendo. Então, aquela pessoa que quer realmente estudar e se dedicar, tem possibilidade, tem mercado para isso e tem universidade que atenda também de forma exemplar. Essa é a boa notícia, sim. Então, não é? Tem área, boa. Tem mercado. Eu tenho frequentado as universidades
tanto pública quanto particulares, prego muito que o exercício da medicina veterinária é muito amplo. E a gente tem muitas cidades do interior que há uma ausência gritante desses profissionais. A maioria estão aqui na capital. Então, na área da zona mais próxima, né, da capital, mas o interior mesmo, aquelas cidades mais longínquas, não tem, é uma carência muito grande. Então, pronto, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no 18 horas. Conversamos com Juliette Correia e Augusto Omena, da direção do Conselho de Medicina Veterinária do Amazonas. As considerações finais? Eu só quero agradecer, e a todos que queiram entrar e ser um servidor público, se inscrevam, cadastrem, porque é uma ótima oportunidade e nós estamos precisando realmente dessa demanda de servidores para trabalhar conosco. Eu tenho muito a agradecer o convite a toda a turma aqui do 18 horas. Eu tinha vontade de estar aqui, viu, mano? É DJ. Olha, o Paulo custou me convidar, viu, cara? Olha aí. E parabenizar também pelo BG, viu, cara? De alto nível, viu, Carlão? Bye, man. Parabéns aí, viu? Agradecer, gente. Obrigadão. Quero também externar todo assim, um apreço à sociedade, aos médicos veterinários que estão trabalhando. O médico veterinário, só para finalizar, o médico veterinário, ele atua, mesmo que ele não seja funcionário público, ele atua na saúde pública por força da profissão. Muito bem. Tá ótimo, então é isso, gente. Obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado a vocês. Uma ótima noite. Agora são 6 horas e 25 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. De música, Cid Soares. Tá na hora, né, Ramon? Homenagear o DJ Omena que tá por aqui. Primeira da playlist de hoje aqui no 18 horas. Playlist 18 horas. Believer, né? Tá certinho aí, uma canção da banda americana Imagine Dragons, contida aí no terceiro álbum de estúdio da banda, chamada Evolve. É bem isso. Believer alcançou o número 4 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, tornando-se o terceiro single dos 10 primeiros da banda, depois de Radioactive e Demons. Nesse clipe aí você confere, né, que entre imagens científicas e coloridas de filamentos de DNA e músculos, Dan Reynolds, o vocalista aí do Imagine Dragons, enfrenta dor e sangue numa difícil luta contra Dolph Lundgren. Lembra desse ator, né? Pô, ele fez com o rival. Do Rock 4. Exatamente. Bacana. Era a máquina russa. Exatamente. Vamos lá. Você está ouvindo 18 horas. Técnicos de enfermagem que prestam serviço nas unidades de saúde do estado anunciam greve por atraso de salário. São mais de 5 mil funcionários nesta situação. Algumas empresas não pagam os trabalhadores desde o mês de maio. Os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Os mais de 5 mil técnicos de enfermagem das empresas terceirizadas que prestam serviços ao governo do Amazonas nas unidades de saúde do estado chegaram ao limite. Eles são 80% da mão de obra das maternidades, pronto-socorros e outras unidades de saúde do Amazonas. Após mais uma audiência com deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas hoje, a categoria decidiu parar 70% caso não recebam até sexta-feira. Hoje nós viemos aqui na Assembleia Legislativa em busca de apoio. Saímos daqui sabendo que a deputada vai marcar uma reunião para sexta-feira, mas o que foi falado é o seguinte, que se a CEPAR não estiver presente nessa reunião, nós não vamos nem participar. Hoje mesmo, eu lanço o edital deflagrando a greve geral. Na empresa Souza Nogueira, antiga Amazon Clínica, que atua nas UPAs, o último pagamento foi referente a maio. Os técnicos souberam que um novo pagamento deve ser feito somente entre 27 de novembro a 27 de dezembro. Além disso, os trabalhadores da Unisol, que atuam no Francisca Mendes, têm demissão em massa anunciada para 4 de dezembro, quando a empresa vai ser substituída.
O deputado estadual Dermilson Chagas disse que a situação poderia ter sido resolvida se tivesse boa vontade do governo do estado. O governo recebeu dinheiro do FTI, 50%, ninguém sabe o que foi feito. O governo tem excesso de arrecadação, a lei 4.420, ela diz que você pode remanejar o excesso de arrecadação. O governo recebeu o dinheiro do empréstimo, 400 milhões. O governo pegou 300 milhões da FEAM. Tudo isso é dinheiro, é arrecadação. E cadê esse dinheiro? Com praticamente 3 bilhões gastos na saúde, ele não conseguiu resolver problema de nada até agora. A deputada estadual Alessandra Campelo defendeu a convocação das empresas terceirizadas em débito com trabalhadores da saúde. Odinei Araújo para o 18 horas. Essa é aquela velha novela que parece que não tem fim. O governador Wilson Lima prometeu, durante a campanha, pagar em dia todos os funcionários terceirizados. Mas depois de assumir o governo, não cumpriu a promessa e o que vemos aí são funcionários sofrendo com até 5 meses de salários atrasados. E não é por falta de dinheiro, não. Só nos 10 primeiros meses deste ano, o Estado teve uma receita líquida de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais, exatamente. Recebi. Ninguém ouviu errado, não. Pois é, não paga em dia os funcionários terceirizados e a partir deste mês vai atrasar também os salários dos servidores efetivos e comissionados. O salário de novembro será pago só no início de dezembro e o de dezembro só no início de janeiro de 2020. Bom, este é o presente que o governo do estado dá para os servidores neste fim de ano. Olha aí, todos vão passar o Natal e o Réveillon sem o salário de dezembro. Na história recente do estado, essa é a primeira vez que os servidores ficam nessa situação. Faltou competência, meu irmão, e faltou experiência, né? Capacidade de gestão para o nosso governador. Com menos dinheiro, os governos passados pagaram em dia os servidores sem maiores sacrifícios. Esse é o preço da inexperiência do governador que os servidores agora estão sentindo na pele. 18 horas. E o Tribunal de Contas do Estado suspendeu mais uma licitação do governo do Amazonas sob suspeita de ilegalidade em concorrência para a Ponte Rio Negro. A decisão diz que a falta de publicidade de procedimentos da licitação dificulta o controle externo e que existe a possibilidade de grave lesão ao interesse público. Confira na reportagem de Júlia Gomes. O Tribunal de Contas do Amazonas suspendeu liminarmente a concorrência do governo do estado para a contratação de empresa para a recuperação e revitalização do sistema de proteção e sinalização náutica da Ponte Rio Negro. A decisão considera que há falta de publicidade nos procedimentos da licitação, que dificulta o controle externo da Corte de Contas. O secretário de Controle Externo do órgão, Stanley Scherer de Castro Leite, considera ainda na representação que há fundado receio de grave lesão ao erário ou ao interesse público. O deputado Wilker Barreto falou sobre a decisão do TCE. Em mais um procedimento do governo do estado do Amazonas, o Tribunal de Contas precisa intervir para resguardar o dinheiro do contribuinte. Não esqueçamos da questão da ADS, da licitação das mesas e cadeiras. Nós temos aí agora uma decisão acertada em relação à ponte e já temos uma outra para ser apreciada do jatinho. Desta forma, o Tribunal de Contas zela e ajuda a que os procedimentos licitatórios sejam de extrema publicidade e capacidade técnica e que ganhem o menor preço. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, responsável pela Ponte Rio Negro, e a Comissão Geral de Licitações do Estado têm prazo de 15 dias para se manifestarem. A ponte foi inaugurada no dia 24 de outubro de 2011. Tem 3.595 metros de comprimento. Foi a primeira construída sobre um grande rio em solo amazônico e é a maior ponte suspensa por cabos do Brasil em águas fluviais. A obra, que custou mais de R$1 bilhão, liga Manaus à região metropolitana. Volto com vocês.
Bom, em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus informa que recebeu a notificação do TCE hoje e que solicitou mais informações sobre a medida cautelar que suspendeu a contratação, uma vez que não veio acompanhada da petição inicial que deu início à representação. A Secretaria informa também que o processo licitatório se encontra no Centro de Serviço Compartilhado, sendo a publicação dos atos licitatórios de responsabilidade da referida comissão. E olha, muita atenção, o município de Japurá pode sumir do mapa, né, por conta aí de uma proposta da União de extinguir cidades com até 5 mil habitantes. É isso mesmo. Foi apresentado nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição do novo Pacto Federativo que pode resultar na extinção de até 1.200 pequenos municípios a partir de 2025. Bom, segundo a proposta, as prefeituras terão até o ano de 2023 para provar que arrecadam em impostos ao menos 10% de suas receitas totais. Caso esse limite não seja alcançado, serão incorporadas por cidades maiores. O Pacto Federativo foi entregue pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como explica a repórter Nathalie Moraes. Das cidades do Amazonas, apenas o município de Japurá está nessa situação de possuir menos de 5 mil habitantes. Atualmente, Japurá possui 2.755 moradores residentes, de acordo com o IBGE. A segunda menor cidade do Amazonas é a cidade de Itamaraty, com 7.851 moradores. Em terceiro lugar, aparece o município de Silves, com 9.171 moradores. Segundo a Associação Amazonense de Municípios, o único município que pode ser extinguido com a aprovação da proposta será Japurá. A Associação Amazonense de Municípios enxerga essa proposta como um retrocesso, principalmente aqui na região amazônica, que já é tão desassistida. A Associação Amazonense de Municípios entende que são gestores municipais que entendem quais são as reais necessidades da cidade e que a extinção dos municípios pode prejudicar ainda mais essas localidades que precisam, na verdade, de uma atenção ainda maior do governo federal e estadual para que continuem se desenvolvendo. O município menos populoso do estado, o município de Japurá, fica localizado entre as rotas de preferências do tráfico de drogas da região, que tem como passagem Maraã, Tefé e Fonte Boa. Na área da fronteira com a Colômbia, o rio Japurá é um dos mais utilizados para o transporte de entorpecentes. Além da ausência da presença da União do Estado com infraestrutura na cidade, incluindo o não envio de tropas federais para o combate do narcotráfico na região, Japurá sofreria ainda um processo de despovoamento, facilitando assim a ação de facções criminosas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 40 minutos. Quer ouvir mais uma música, Cid Soares e ouvintes aí? Thank you. Next. Bora lá, Karine. 6 horas e 41 minutos, Carlão. Bora lá. Bora lá. Playlist 18 horas. 7 na playlist 18 horas. Thank You Next, né? Uma canção da cantora, atriz, compositora e apresentadora estadunidense, a Ariana Grande. Pois é, a canção Thank You Next, que conferimos agora no Super App, mano, é uma mensagem de autoafirmação precisa. Eu acho que ela foi além. A Ariana, ela disse que aprendeu a lidar com a dor de um término, só que agora ela está tendo um relacionamento com ela mesma. Mas a letra da música não pede só isso, não. Thank You Next, ela tá fazendo a fila andar, meu. Pois é, né? Vambora. Bora. Política. Agora 6 horas e 45 minutos e o Tribunal de Justiça do Amazonas declarou que é inconstitucional a Resolução 460 de 2009 da Assembleia Legislativa, que autorizava a utilização de cota de exercício de atividade parlamentar, o famoso cotão, para pagar despesas de assessores de deputados estaduais. Mais informações a gente confere agora na reportagem de Azaf Augusto. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas entenderam que a autorização que os deputados tinham para pagar despesas de assessores com o cotão é indevida. Para o relator da ação de inconstitucionalidade, Domingos Jorge Chalub, a
A cota para o exercício da atividade parlamentar é exclusiva ao agente público, que detém mandato eletivo. Por isso, não se pode admitir a mudança de destino dessa verba. Os 24 deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas recebem R$ 32.600 todo mês durante o mandato de 4 anos para gastar com gasolina, aluguel de carro, telefonia, passagens e até publicidade. Os parlamentares recebem esse valor, independente do salário de deputado estadual, que é de R$ 29 mil. Os deputados também recebem uma verba de gabinete de R$ 36 mil em 2 parcelas de R$ 18 mil, sendo uma no início e outra no final do mandato. Além disso, o parlamentar que solicitar também conta com R$ 2.200 de auxílio moradia. Volto com vocês. Muito bem, são 6 horas e 47 minutos. Vamos saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Olá, Carlão, conferir no momento na Avenida Torquato Tapajós, na Avenida Constantino Neri, em passagem com a Avenida Torquato Tapajós no sentido bairro da Via. O trânsito tem fluxo intenso. E na Avenida Maripiranga, na região aqui do Adrianópolis, o trânsito tem fluxo moderado em alguns pontos. 18 horas. E confere aí essa boa notícia: o número de casos de malária no Amazonas reduziu 18,5% entre janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Exatamente. Nos 10 primeiros meses deste ano, foram registrados 52.579 casos da doença, enquanto que no mesmo período do ano passado, foram 11.966 a mais. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgados nesta quarta-feira. Bom, enquanto os casos de malária diminuem, as multas de trânsito aumentam. Quase 5 mil motoristas que cometeram infrações no trânsito de Manaus este ano são chamados pelo Diário Oficial do município por não serem localizados em endereços residenciais. Carlão. E as multas só com as 3 infrações mais comuns somam aí mais de R$60 mil. Quer saber quais são essas infrações mais comuns? Confira agora aí na reportagem de Odineia Araújo. Dirigir sem o cinto de segurança, estacionar em local e horários proibidos, avançar o sinal vermelho. Essas foram as principais infrações cometidas por motoristas de Manaus de 1º de janeiro a 1º de novembro deste ano. Somente sem o cinto de segurança foram 26.316 motoristas flagrados. Estacionando em local proibido foram 17.953 e 16.407 motoristas foram flagrados avançando o sinal vermelho nas ruas de Manaus. O educador e agente de trânsito, o Errisson Freitas, disse que esses números representam a imprudência de muitos motoristas. Então, é importante que nós respeitemos a legislação de trânsito, as regras e normas de trânsito, que todo acidente de trânsito lhe acontece devido de respeito a uma regra, uma norma do trânsito. E se nós formos os motoristas mais conscientes, motoristas respeitosos quanto à legislação de trânsito, que vai ter um trânsito mais tranquilo, com certeza. As infrações foram multadas pelo Instituto Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. No Diário Oficial do município de ontem, o IMU chamou quase 5 mil motoristas que cometeram infrações em diferentes datas deste ano e não foram localizados em seus endereços para receber a notificação. Eles estão sendo convocados pelo Diário Oficial para que apresentem defesa na Jari, conforme princípio constitucional da ampla defesa. Para dar entrada no recurso da Jari, o motorista citado pelo Diário Oficial deve pegar o formulário do recurso na sede do Instituto Municipal de Trânsito, na Avenida Urucará, Cachoeirinha, de 8 da manhã até 2 da tarde. É preciso apresentar cópias do comprovante de residência, da CNH e do DUT. Volto com vocês. E hoje é quarta-feira, né, gente? É dia de conferir as estreias do cinema com o nosso colunista Caio Pimenta. Vamos lá. Boa noite a todos. 8 novos filmes chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. O principal destaque fica por conta de Parasita, o ganhador da Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes neste ano. O suspense sul-coreano mostra a história de uma família de desempregados tentando subir de vida a qualquer custo, após começar a ser empregada por uma família ricaça.
A produção está cotadíssima para o Oscar, sendo favorita absoluta para vencer a categoria de melhor filme internacional. Falando em Oscar, a 2 vezes ganhadora do prêmio, Cate Blanchett, retorna aos cinemas junto do diretor de Boyhood, o Richard Linklater. Em Cadê Você, Bernadette, ela interpreta uma mulher prestes a viajar para a Antártida, mas que some por medo de estar em meio a multidões. Agora, a filha dela vai atrás da mãe para saber o que aconteceu. Os fãs de terror vão poder conferir a continuação de O Iluminado, o clássico dirigido pelo Stanley Kubrick e protagonizado pelo Jack Nicholson. Doutor Sono mostra o garotinho do primeiro filme já adulto, interpretado pelo Ian McGregor. Agora ele retorna ao hotel ao lado de uma jovem com os mesmos dons que ele, enquanto passa a ser perseguido pela vilã, vivida pela Rebecca Ferguson. Admito que eu tô morrendo de medo desse filme ser uma grande bomba, mas vamos continuar em frente. Agora a opção é pra criançada. Eu tô falando da animação Link Perdido. A história mostra um investigador de mitos e monstros, longe de ser levado a sério pelos seus pares. A grande chance da vida surge ao tentar provar a existência de um ser primitivo do homem. A Cidade dos Piratas é outra animação, mas essa voltada para o público adulto. Dirigido pelo Otto Guerra, o filme traz um diretor de cinema lidando com o autor da história que nega os próprios personagens que criou. Outra atração do cinema nacional é o documentário Meu Amigo Fela, sobre o ídolo pop da Nigéria, Fela Kuti. Por fim, tem 2 estreias do cinema europeu aqui em Manaus neste fim de semana. O italiano Euforia apresenta o reencontro de 2 irmãos completamente diferentes, enquanto o alemão Ventos da Liberdade mostra uma família cruzando a Alemanha Oriental para a Ocidental no meio da Guerra Fria por meio de um balão. É isso, desejo a todos bons filmes e aproveitem que tem opções para todos os gostos. A gente se encontra na próxima quarta-feira aqui na Mix. Até lá, tchau. 18 horas. E no dia 4 de outubro vamos ter eleição para vereadores e prefeito na cidade. O repórter Azaf Augusto traz informações sobre o perfil do eleitorado do Amazonas para 2020. Vamos conferir. Faltando menos de um ano para a eleição municipal de 2020, o eleitorado do Amazonas cresceu 3,3% desde setembro de 2016 até setembro de 2019, saindo de mais de 2.320.000 para 2.396.000 eleitores. As informações foram levantadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para apontar o perfil do eleitorado que vai às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores. Os dados apontam que as mulheres continuam representando a maioria das pessoas aptas a votar. São pelo menos 1.162.000 mulheres, enquanto os homens são 1.234.000 aptos. Os dados do TSE apontam ainda que no perfil do eleitorado, a maioria tem entre 24 e 34 anos. E essa maioria, que representa mais de 745.900, tem o ensino médio completo. Volto com vocês. Tudo bem, 6 horas e 55 minutos. Vamos curtir mais uma da playlist 18 horas aqui em 100,7 na Mix FM. Playlist 18 horas. Essa foi Isa, Meu Talismã. É o single da cantora brasileira, né? A Isa. Foi lançado em agosto desse ano. Segundo a cantora, o clipe retrata casais que a inspiram, né? Como os tios e os pais dela. Isa diz ainda que Meu Talismã reflete muito o momento que ela está vivendo na vida pessoal. Que bonitinho. Bonitinha. Acho sensacional essa música. Não tem muito o que falar, não. Vamos lá, Carlão. Bora lá, então. Temos o M. Luciano na área, é isso? Voltei, olha aí. Quem ganhou os ingressos hoje pro show da Luna foi o Cassiano Gomes e a Taimara Siqueira. E quem vai pro show do Tom Cavalcante é a Isadora Gonçalves. Amanhã tem mais. Valeu, gente. Obrigada pela participação, hein? Vocês são demais mesmo. Show de bola. Agora 6 horas e 58 minutos, seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, informamos hoje que o governo do Amazonas mantém os pagamentos a Dantas Transporte, responsável pelos serviços de transporte escolar para a Secretaria de Estado da Educação. O dono da empresa denunciou ao Ministério Público de Contas diversas irregularidades no transporte de estudantes. Disse que era obrigado a pagar propina para manter o contrato de 46 milhões de reais realizado sem licitação. Entre os problemas denunciados pelo Ministério Público de Contas havia ameaças à vida dos alunos, como a qualidade dos veículos e até menores dirigindo, com certeza, sem habilitação. O governo do Amazonas ainda precisa explicar para a população a dispensa milionária da licitação. Precisa explicar também por que mantém a empresa e os pagamentos milionários. Mas precisa, principalmente, garantir que os serviços sejam prestados com qualidade e segurança, para que as vidas das crianças transportadas em Manaus e no interior não corram risco. É o mínimo que se espera nessa situação. Bacana, Karime. Boa noite, né? Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Cid Soares. Boa noite, querido. Até amanhã. Certo. Beijo, gente. Obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem um mix todo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.